A história de um vencedor. Para quem vive em outro planeta e não sabe quem foi Steve Jobs, ele foi um empresário norte-americano quem fundou a tão famosa Apple. Criou o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. A Apple foi quem revolucionou a indústria de computadores pessoais, os telefones, até as músicas e os filmes. Steve Jobs nasceu em 55 e morreu em 2011. Nasceu em São Francisco, na Califórnia, no dia 24 de fevereiro. Filho do sírio Abdul Fattah Jandali, foi adotado por Jobs, mecânico e membro da guarda costeira e contadora Carla Jobs. A família morava em Mountain Views, também no mesmo estado. Enquanto isso, o filho viu o pai montando e desmontando aparelhos eletrônicos na garagem da casa da família. Depois de um curso básico, Jobs cursou em Homestead High School entre 68 e 72. Nessa época, conheceu um colega, seu xará Steve Wozniak, que estuda em Berkeley. Depois que concluiu o curso médio, matriculou-se na Reed College. Porém, 6 meses depois abandonou o curso, mas frequentava a faculdade como ouvinte das aulas de caligrafia, que destacou como importante para sua formação. Primeiro emprego. Em 74, Jobs trabalhou como designer de videogame na Atari. Depois de vários meses, deixou a empresa e foi para a Índia em busca de paz e riqueza espiritual. Em 76, Jobs e seu amigo instalaram uma fábrica de computadores na garagem de Jobs e sua família. No mesmo ano, foi lançado o Apple I, o primeiro computador pessoal com apenas uma placa coberta com alguns chips e instalada em uma caixa de madeira. Em 1977 é lançado o computador Apple II, que apresenta um mouse e um disco rígido interno. Com o passar dos anos, as criações de Jobs e Wozniak revolucionaram a indústria de computadores, tornando as máquinas mais baratas e menores. Em janeiro, depois de 6 anos, ao lançar o seu primeiro e o seu segundo computador, é lançado o Macintosh. Apelidado de torreira bege, que esquentava muito, pois não havia ventilador. Apesar do sucesso das vendas e do desempenho superior aos PCs do IBM, o computador não era compatível com o IBM. Depois de algum tempo, Steve Jobs foi afastado da sua empresa por divergir e contrariar as táticas das vendas. Em 86, Jobs compra a empresa de George Lucas, que um pouco mais tarde se tornou a Pix Animation Studio. Isso mesmo. Depois de investir 50 milhões de dólares na empresa, passou a produzir filmes como Toy Story e Procurando Nemo. Em 2006, o estúdio se fundiu com o estúdio Walt Disney. Retorna à Apple. Depois de deixar a Pixar, criou uma empresa para desenvolvimento de softwares, a Next. 10 anos depois, a Apple comprou a Next e Steve Jobs voltou para a Apple. Retorno à Apple. Em 97, Jobs retornou ao cargo de CEO da Apple e iniciou o processo de revitalização da empresa. Com uma nova equipe, lança o iPod em 2001. Em 2007 é lançado o iPhone, celular com o comando feito com os dedos na tela digital. Em 2009 lança o netbook pequeno e de fácil acesso à internet. Nesse mesmo ano lança o iPad, um novo produto da Apple. Em 2011 ele morreu com um câncer raro e não optou por fazer a cirurgia. Mas eu não vim contar uma história de um cara que
revolucionou o mundo. Na verdade, é mais que isso. Vim contar uma história de um cara comum que em um curto espaço de tempo revolucionou a história e se tornou um homem super importante. Bom, mas o segredo dele é sempre persistir e reinventar e mudar de ideia sempre. Ele criou uma empresa sem muitos estudos, pois ele não tinha muito dinheiro para fazer cursos. Por isso, dizer que não consegue ser alguém na vida, pois não tem estudos ou mesmo dinheiro, é desculpa de vagabundo. Então não invente desculpas e desenvolva. E claro, sempre mudando e mudando.